Abre o nosso entendimento para a tua santa palavra. Nos alimenta, Senhor, da palavra, nos alimenta, Senhor, com o pão da vida. Meu Deus e meu Pai, não deixa nós enfraquecermos a nossa fé. Vamos para a palavra que está em Isaías, capítulo 41. Fala o quê? Jeová, Deus, Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Israel, os gentios, nós devemos ter confiança unicamente em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Você está orando? Confia, porque Deus vai responder a tua oração. Se você está orando para o bem, para o teu bem, para o bem de alguém, Deus vai responder a tua oração. Porque Ele se agrada, gente. O que Deus não se agrada é quando as pessoas desejam mal para os outros. O próprio Jesus ensinou para nós orarmos pelos nossos inimigos. Né? Porque aquele que ora pelos seus amigos, que recompensa tem? Até os maus oram pelos seus amigos. Pessoas má desejam um bem para os seus amigos. Só que nós, a igreja, temos que ser diferente. A gente tem que orar, desejar o bem para os nossos inimigos. Olha só, gente, é isso aí que a igreja muitas das vezes está errando. Por quê? Porque só quer orar para aqueles que fazem o bem, só quer orar pelos amigos, só quer orar pelas amigas, mas só quer orar pela família, mas não quer orar pelos inimigos. Oremos pelos nossos inimigos, que o Senhor os liberte, que o Senhor os resgate, que o Senhor mude a história, que o Senhor tire dessa cegueira, que o Senhor quebre os corações de pedra e faça um coração de carne. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Então, eu tenho observado que muitas pessoas só oram para aqueles que são amigos, só oram para aqueles que fazem o bem para eles. Mas se fizer o mal, já está desejando o mal, já não quer o bem daquela pessoa. E não é assim, não. Jesus ensinou para nós orarmos pelos nossos inimigos. Inimigos, não é só pelos amigos. E ele diz mais aqui: calai-vos perante mim. Olha só, calai-vos perante mim. Ilhas e os povos renovem as forças. O Senhor está dizendo para nós renovar a nossa força. E como é que nós renovamos a nossa força? Você sabe como é que você renova a tua força? Orando, buscando a palavra, jejuando, orando, se humilhando para Deus, pedindo socorro de Deus, pedindo renovo de Deus. Nós somos renovados pela palavra de Deus. A nossa fé é renovada pela palavra de Deus. Então ele diz para nós aqui, renovem as forças. Ele está falando para você que está se sentindo fraco, desanimado, você que está dizendo que não vai conseguir. Ele veio com essa palavra dizer para você, renovem as suas forças. Chegue-se e então falem, chegamos juntos ao juízo. Ele está dizendo, se chega a mim, para que haja renovo na sua vida. Se chega a mim, ore mais, busque mais, leia a palavra de Deus mais, medita a palavra de Deus. Calai-vos perante a mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Chegue-se e então falem, cheguemos juntos ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para quê? Para o pé de si, pergunta. Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue e passa em paz por uma vereda em que com os pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Aí, olha só, eu, o Senhor. Então, Deus é Ele que tem operado desde o princípio. Deus é esse que tem operado, agido, salvado, curado, libertado, restaurado, vencido batalhas,
Deus, ele tem renovado o povo dele, a igreja dele, para continuarmos vencendo batalha. Ele nos renova da nossa tristeza, do nosso desânimo, ele nos renova da nossa angústia. Como é que Deus nos renova nos dando vitória? Como é que Deus nos renova? Através da palavra dele, aumentando a nossa fé. Filha, eu nunca te abandonei. Você passou pelo deserto, você passou pelo luto, você passou por alguma dificuldade na vida, mas o Senhor sempre esteve com você, sempre está com nós até a consumação do século. Ele disse que ele não nos abandonaria. Pode o teu pai, tua mãe te abandonar, se esquecer de você, não abandonar. Pode o teu pai e tua mãe se esquecer de você, mas ele não se esquece de você. Ele não esquece de nós. Eu o sou o primeiro e com os últimos eu mesmo. Olha só, ele é desde o início até o final, o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio, ele é o fim. As ilhas o virão e tremerão, os fins da terra tremerão e aproximaram-se e vieram. Olha só, um ao outro ajudou e ao Senhor, ao seu companheiro e disse, esforça-te. Então o Senhor, ele está dizendo para nós, esforça-te. Se esforça para orar, se esforça para ir para a congregação, se esforça para buscar a palavra, meditar na palavra, se esforça para estar em oração, se esforça para viver a palavra de Deus, se esforça na tua fé, não desanima. O Senhor veio com essa palavra dizer para mim e para você, não desanima, não para, continua, marcha, como o Senhor disse para Moisés, diga esse povo que marche, diga esse povo que confie em mim, diga a esse povo que olhe para o alto, diga para esse povo que eu sou o Deus do início de tudo e do fim. Essa tua história vai ter fim, essa tua dor vai ter fim, esse teu choro vai ter fim, o Senhor virá te alegrar, o Senhor virá te tirar da fornalha, o Senhor virá, louvado seja Deus, jogará esse gigante por terra, o Senhor vai te tirar dessa depressão, o Senhor vai te tirar desse desânimo, o Senhor vai te tirar dessa luta, o Senhor vai te tirar desse luto, louvado seja Deus e agradecido. Oh Deus querido, Deus de poder, o Senhor vai te tirar dessa dor, porque Ele não quer que você morra na dor, Ele não quer que você desfaleça na fé, e Ele vem com a palavra dEle para te dar ânimo, Ele vem com a palavra dEle para te renovar, Ele vem com a palavra dEle para te lembrar que você não está sozinho, que Ele não te abandonou, que tem vitória vindo para você. O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Tem resposta para a tua oração, tem resposta. Persevera, ele está dizendo, te esforça, continua orando, continua jejuando, continua confiando em Deus. Devemos continuar confiando em Deus, louvado seja Deus engrandecido. E ele pega e diz aqui, então, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Não fica nesse desânimo, não fica nessa tristeza, não fica nessa parado, água parada, cria lodo, água parada, vem doença, né? Água parada fica suja, nós não podemos parar na fé, não louvado. Por isso que o Senhor disse para Moisés, diga esse povo para marchar, por isso que o Senhor disse para Josué, te esforça, que eu te ajudarei. Então, quando nós nos esforçamos, o Senhor vem e nos ajuda. Louvado seja Deus, Ele cumpre a palavra dEle. Ele cumpre a palavra dEle, Ele honra a palavra dEle, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Nós cremos na palavra dEle, então Ele vem e Ele faz o quê? Ele honra a nossa fé, a fé que você tem em Deus, na palavra dEle, crendo na palavra dEle, tem resposta. Tem resposta de Deus para a nossa vida. As tuas orações, Ele ouve o teu gemido, Ele ouve o grito da tua alma. Louvado seja Deus, Ele se entristece com o teu choro, com a tua dor. O Espírito Santo, Ele intercede com gemidos inexprimíveis por você que está aí chorando, aflito, você que está dizendo, vou desistir, você que está dizendo, não aguento mais. Faz alguma coisa, meu Deus, porque eu não estou aguentando mais. Às vezes você ainda não falou isso para Deus. Às vezes você quer mostrar que você é forte. Não, mostra para Deus que você é fraco.
Você acha que eu digo para Deus que eu sou forte? É? Não, eu digo para Deus, Deus, eu não aguento mais. Venha fazer alguma coisa, Deus, venha me fortalecer porque eu não estou aguentando mais. Às vezes você quer se achar que é a fortuna. É? É na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder dele. Às vezes você está aí se achando forte. Gente, a gente é fraco. A gente é pó, a gente é cinza, a gente é carne, a gente tem sentimento. A gente se machuca. Se você cair, você vai te machucar. Se você cair, você vai te ferir. Louvado seja Deus e agradecido. Tem gente aí se achando forte demais. Vocês acham que porque eu oro, porque eu busco a palavra, porque eu medito a palavra, porque estou na madrugada todas as manhãs, você acha que eu digo para Deus que eu sou forte? Ontem mesmo eu estava dizendo para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu sou fraca, me ajuda. Tá entendendo? Tem pessoas que se acham fortes demais, gente. Não, eu posso. Eu não posso. A palavra de Deus diz que eu posso naquele que me fortalece. Se nós estamos de pé, é por causa da força do Senhor. Pelo amor de Deus, se fosse pela minha força, nem aqui na madrugada eu estava mais. Nem servindo a Deus eu estava mais. Quem sabe o Senhor já tinha me preparado e levado. Louvado seja Deus engrandecido. Então tem gente se achando forte demais. Tem gente que se acha forte demais. Sabia disso? Não, eu aguento, eu oro pela minha família. Louvado seja Deus, engrandecido. Não, eu posso jejuar por você, eu posso orar por você. Louvado seja Deus, não, eu vou fazer por você. Não deixa que eu faço. Tá poupando os teus filhos, né? Não, deixa que eu faço. É? Tu quer pegar o peso de todo mundo e colocar em você? Cuidado. Cuidado que você não vai aguentar pegando o peso de todos. Às vezes a pessoa não aguenta carregando o peso da sua família. Louvado seja Deus, eu pego, gente, as orações, o problema de vocês, tudo que vocês colocam aqui para mim, eu entrego para Deus. Eu não deixo aqui nos meus ombros, não. Porque eu sou fraca que nem vocês. Eu sou dependente de Deus que nem vocês. Porque tem gente que colocar tudo quanto é problema na sua vida e acha que quer resolver o problema dos outros. Não, é Deus que vai resolver. Entrega para Deus os teus problemas. Entrega para Deus o fardo dos outros. Às vezes a pessoa quer colocar o fardo em você, né? Mãe ora por mim, pai ora por mim, né? Fulano ora por mim, ciclano ora por mim. Aí tu tá aí com esse fardo que estão colocando aí para você. Não, não é assim não, gente. Louvado seja Deus. Ei, Senhor, eu tô aqui, ó, te entrego para o Senhor, porque eu sou o Senhor para ajudar esse povo, curar esse povo, libertar esse povo, abrir portas de trabalho para esse povo, salvar esse povo. Louvado seja Deus e agradecido. Então tem gente aqui que acha que é forte demais. Não, eu não aguento. Todos os dias eu digo, quase todos os dias eu digo isso para Deus. Deus, eu não aguento não. Louvado seja Deus, mas tem gente dizendo aí, eu aguento, eu sou forte. Cuidado, cuidado quando você diz que é forte. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque muitas das vezes você está querendo ser forte na tua força. Na tua força e não na força de Deus. E é aí quando você perde batalhas. É aí quando você cai. É aí quando você desfalece na fé. Porque você acha que você é forte. Não, eu aguento, eu aguento. Eu digo para Deus, Deus, eu não aguento, não. Eu digo, gente, para Deus, eu não aguento, não. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele me fortaleça, eu preciso que Ele me renove, que Ele renove minha fé, que Ele renove minha saúde. Você está aí doente? Peça para Deus renovar a tua saúde. Você está aí doente, louvado, peça para Deus, Senhor, venha renovar a minha saúde, venha renovar o meu vigor, venha renovar a minha fé, venha renovar a minha alegria, venha renovar a minha vida. Peça renovo do Senhor através da palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Às vezes você está aí em batalha espiritual, mas não perde renovo. Gente, eu peço para Deus renovar a minha fé. Eu peço para Deus me renovar todos os dias, antes de dormir.
Um dia de choro, um dia de guerra, de choro e de alegria também. Mas aí à noite, Senhor, eu preciso ser renovada, porque na madrugada eu tenho que estar desperta, orando com alegria, com renovo. Louvado seja Deus, e o Senhor renova. E às vezes você não pede renovo para você. E nós temos que pedir esse renovo para a nossa vida. E ele pega e continua. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo as coisas soldadas. Boa é então com pregos e firma para que não venha mover-se. Tem gente que pede renovo aqui, sabe aonde? Tem gente que quer ser renovado nas imagens. Tem gente que quer ser renovado através de outras coisas, tá entendendo? Tem gente que quer ser renovado através de pessoas, mas o nosso renovo vem através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. O nosso renovo vem de Cristo. Louvado seja Deus, tem gente que pede renovo para imagens, que acha que as imagens vai se renovar. Dobra teus joelhos e pede para o Espírito de Deus vir te renovar. E ele pega e continua aqui, mas tu, ó Israel, agora ele fala aqui conosco, servo meu. Olha como é que ele fala para conosco, gente. Ele nos chama de servo, de serva. Por que somos servo? Por que somos serva? Porque nós confiamos no Senhor Jesus. Mas tu, ó Israel, servo meu. Ele está falando com a igreja dele, mas tu, igreja, serva minha. Ele está falando com você que está aqui nessa live, ele está falando aqui comigo que está aqui nessa live, ouvindo essa mensagem, nessa palavra. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, olha só, semente de Abraão, nós somos semente de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo, gente. Às vezes você quer tanto um amigo, tanto uma amiga, e às vezes você não quer ser amigo de Deus, amiga de Deus. E aqui, olha só, Deus chamou Abraão de meu amigo. Interessante isso, né? Como é que você considera uma pessoa tua amiga? Como é que você considera uma pessoa teu amigo? É porque ele ouve tudo que tu fala? É porque ela ouve tudo que tu fala? Como é que você considera uma pessoa como teu amigo? Porque Deus chamou Abraão de meu amigo. Olha só. Por que Deus chamou Abraão de amigo? Você sabe? Por que Deus chamou Abraão de amigo? Alguém sabe aí? Se você me tem como amiga, por que você me acha que eu sou tua amiga? Por que você acha que eu sou tua amiga? Você já pensou nisso? Por que eu acho que essa pessoa é minha amiga? Ontem eu estava falando com a minha amiga. Nós estávamos conversando, né? Desde os 16 anos eu a conheço. E aí ela estava falando assim, eu sou chata. Eu disse, eu sei que você é chata, mas eu confio em você. Então, eu sei que a pessoa é minha amiga quando ela me mostra que eu posso confiar nela, que eu posso confiar nele. Então, Deus sabia que podia confiar em Abraão. Deus viu fidelidade em Abraão. Deus viu que ele podia confiar em Abraão, principalmente quando ele pediu para que Abraão sacrificasse seu próprio filho. Gente, ali foi um ato de confiança muito grande, muito grande. Ele confiou no Senhor. Ele não acreditava que o Senhor, que ele ia sacrificar o filho dele. Ele estava lá levando o filho dele, obedecendo a Deus, mas quando o filho dele perguntou para ele, pai, mas cadê o cordeiro? E Abraão pegou e falou o quê? Deus proverá. Confiou em Deus. E por causa de confiar em Deus,
Deus chamou Abraão de amigo. Quando você confia em Deus, Deus te chama de amiga, de amigo, louvado seja Deus. Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, louvado seja Deus, Deus chamou Abraão de amigo. Por quê? Porque ele confiava em Abraão, ele viu que Abraão entregou o seu próprio filho para ele. Quando ele disse para Abraão que ele queria que Abraão desse o seu filho para ele, Abraão não duvidou, gente. Abraão obedeceu. Abraão confiou em Deus. Você entregaria teu filho? Você entregaria a pessoa que você ama para Deus? Se Deus dissesse assim, eu quero teu filho. Aí tu fosse sacrificar o teu filho, tu iria fazer isso? Não iria, gente. Não iria. Você confia verdadeiramente em Deus? Você confia verdadeiramente em Deus ao ponto de entregar alguém da tua família para Ele? Tá aqui, Senhor, eu entrego meu filho, eu entrego minha filha, eu entrego, Senhor, a minha família aqui. Mas quando, né? Porque Deus pediu para Abraão o filho dele, Abraão foi lá para fazer o sacrifício. Só que ele estava confiando em Deus. E o que aconteceu quando o filho disse: Pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Aí Abraão pegou e disse: Deus proverá. Mas Abraão levou o filho para ser sacrificado. E o que foi que aconteceu? Deus não permitiu Abraão tirar a vida do filho dele, sacrificar o filho dele. O Senhor disse: não faça mal ao menino. Eis aí o cordeiro. Louvado seja Deus, engrandecido. E Deus chamou Abraão, viu Abraão na terra como um amigo. E isso, gente, que significa que não é pela nossa força, mas pela força de Deus é confiar em Deus. Então ele diz aqui: tu a quem tomei, nós somos sementes de Abraão. Preste atenção que Deus falou. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Aqui ele fala para o povo de Israel, mas nós nos tornamos semente de Abraão porque nós fomos alcançados por Cristo. Nós fomos alcançados por Cristo entregando nossa vida para Cristo. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, tu se torna semente de Abraão. Tu faz parte da promessa que foi dada a Abraão. Porque ele mesmo disse que ele poderia suscitar das pedras filhos de Abraão. Nós somos essas pedras que Deus suscitou, que Deus ganhou para ele. Nós éramos essas pedras, nós éramos duros de coração, mas o Senhor nos resgatou e nos fez ser filhos e filhas de Abraão, sementes de Abraão, louvado seja Deus. E ele pega e diz aqui: tu, a quem eu tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelente, e te disse: tu és o meu servo. Oh, que maravilha, né? Oh, maravilha ouvir Deus dizer: tu és o meu servo, tu és minha serva, porque nem todos se servem a Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor é do Senhor. Nem todos que dizem que estão em Jerusalém é de Jerusalém, é de Israel. Nem todos que estão na congregação, louvado seja Deus, é trigo, tem o joio lá. Louvado seja Deus, agradecido. Tem aqueles que são colocados lá dentro, infiltrados na igreja, como os infiltrantes de Satanás. Tem aqueles que estão lá dentro da congregação para te derrubar. Tem aqueles que vêm para a tua vida para te derrubar. Tem aqueles que vêm para a tua vida para te tirar do caminho do Senhor. E vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Por causa do fruto daquela pessoa, por causa da prática, por causa do caráter, por causa do testemunho daquela pessoa. Nós vivemos em batalha espiritual, nós vivemos em lutas espirituais. Louvado seja Deus, mas uma coisa eu digo: Deus é conosco. A verdade sempre vai aparecer. A verdade sempre vai aparecer. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque se você está na verdade, a mentira não vai prevalecer. Se você está na verdade, não te preocupa, porque Deus vai mostrar a verdade. Ele mostra a mentira desmascarada.
A mentira será envergonhada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e diz aqui, ó. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e a ti chamei dentre os seus mais excelentes. E te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Olha o que Deus está dizendo para você e para mim. Que ele nos escolheu, que ele nos chamou e ele não nos rejeitou. Nós temos nossas falhas, nós temos nossas fraquezas, nós temos medo, nós temos as nossas dificuldades, mas o Senhor está dizendo, eu te chamei, eu te escolhi e eu não te rejeitei. Às vezes você mesmo está se rejeitando. Às vezes você mesmo está se condenando enquanto Deus não está te rejeitando. Deus está te chamando. Ei, vem para mim que eu te perdoo. Vem para mim que eu te santifico. Vem para mim que eu te renovo. Confia em mim. Confia em mim, louvado seja Deus, porque eu estou fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas estão falando mal de você e você está se rejeitando, você está se diminuindo, você está se desvalorizando. E Deus vem novamente bater nessa tecla. Ele está dizendo que ele não te rejeita, ele está dizendo que ele te valoriza, ele está dizendo, louvado, que ele te escolheu, ele está dizendo, louvado seja Deus, que tu és um servo, que tu és uma serva. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Você tem que entender quem você é. Porque enquanto você não entender quem você é, você vai ser essa pessoa carente. Você vai ser essa pessoa, louvado seja Deus, como não se sentisse filho de Deus, como se não recebesse perdão de Deus. E tudo aquilo que o diabo fala pela boca de alguém, tu aceita. Olha, está entendendo, louvado seja Deus, o que Deus quer dizer para você? Se alguém te condena, se alguém te julga, se alguém fala mal de você, você está aceitando. Você está aceitando isso para a tua vida, mas você tem que entender o que Deus fala de nós, o que Deus está vendo em nós, o que Deus está dizendo para nós. E Ele está dizendo aqui, não te rejeitei. As pessoas, isso que é o problema, a gente se preocupa tanto que as pessoas estejam bem conosco, né? Que as pessoas estejam, a gente se preocupa tanto em ter tantas pessoas perto da gente, mas muitas das vezes Deus está nos rejeitando. E às vezes, louvado seja Deus, agradecido, você está aí sozinho, as pessoas estão te rejeitando, aí Deus chega com você e diz assim, meu filho, eu não te rejeitei. Essa pessoa te rejeitou, mas eu não te rejeitei. Quando nós entendermos que nós não somos rejeitados por Deus, você não vai ficar chorando por causa do fulano, você não vai ficar chorando por causa do ciclano que te abandonou. Ele pega e fala aqui, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço. Olha quem nos esforça, é o próprio Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você sabe o que é a destra da justiça? A destra é a mão de Deus. A justiça é a palavra. Por que muitos estão fracos? Por que muitos estão desanimados? Porque não é sustentado pela palavra de Deus. Mas nós que somos sustentados pela palavra de Deus, a gente está permanecendo no caminho da presença, no caminho da verdade da vida, na presença de Deus. Por quê? Porque Deus, com a sua mão forte, está nos sustentando. Quando o inimigo diz, agora ela vai parar. O Senhor disse, não vai, porque eu estou sustentando ela. Agora ela vai cair, não vai, porque agora porque eu estou sustentando ela. Tá entendendo? Não, agora ela vai desistir. E o Senhor, não vai, porque eu que sustento ela com a minha justiça, com a minha palavra. Por isso que todas as madrugadas eu incentivo você a buscar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, se fortalecer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus te sustenta. As pessoas estão tão fracas. Por quê? Porque só ora e só pede oração. Mas não se alimenta da palavra. Não se alimenta da palavra do pão da vida. Não é sustentado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem para nos sustentar. E você vai permanecer firme.
firme, renovado, firme na fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando tu vai parando, vem alguém com uma palavra de Deus e não deixa você parar. Quando você vai querer desistir, vem alguém com uma palavra de ânimo, uma palavra da justiça e não deixa você parar. E o Senhor veio com essa palavra, com a palavra da justiça, falando para você, falando para mim: não temas, porque eu sou contigo. Ouviram? Dá para você guardar isso no teu coração? Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço. Aí você pode estar... Tem gente que rebate, né? Não, mas o fulano está em pecado, mas o ciclano está em pecado. E tu já é santo, é? Tu já é perfeito, é? Tu já é perfeito para tu estar falando que quem está aqui está em pecado, que o ciclano está em pecado? Se tu está dizendo que tu não tem pecado, tu já está pecando. Não é verdade? Gente, se fosse depender de nós não termos pecado para Deus nos abençoar, ninguém seria abençoado. Não é verdade? Porque todos nós temos pecado. Por que o sol brilha para todos? Deus abençoa os maus, Deus abençoa os bons, gente. Tem muita gente aí que eles são abençoados por Deus. Tá entendendo? O sol brilha para todos, não é só para o povo cristão, não. Agora, ser salvo é outra coisa. Só será salvo aquele que crê em Jesus. Se crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Bênção é uma coisa, salvação é outra. Porque tem um povo dizendo: não, esse daqui Deus não vai abençoar. Por quê? Porque está no pecado, vive no pecado. Quem disse isso? É um engano seu. É um engano. Ele abençoa. Se alguém chorar para ele, um pecador chorar para ele, se um pecador pedir um pedaço de pão para ele, ele vai dar. Ele vai dar o alimento para aquele pecador. Não venha com essa conversa de dizer que tu recebe bênção porque tu é bonzinho e santinho, não. Eu sou puro, sou santo, não sou pecador. Se tu disser que tu não é pecador, tu já está pecando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nós não somos abençoados, louvado seja Deus, não é pelas nossas obras. Nós somos abençoados porque Deus é bom, porque Deus é Pai. Por isso que nós somos abençoados. Nós somos abençoados porque nós cremos na palavra dele. Se eu creio que ele está dizendo para mim não temer, se eu creio que ele está dizendo para mim que ele me escolheu, se eu creio que ele está dizendo para mim aqui que não me rejeitou, se eu creio nisso, eu sou abençoada, você é abençoado. Louvado seja Deus, agradecido. E ele veio com essa palavra e ele ainda veio dizer mais, que ele nos sustenta com a mão dele. Porque as pessoas acham: não, eu tenho mérito disso. Não, eu tenho mérito, eu conquistei isso por causa do meu mérito. Não, eu tenho conquistado alguma coisa por causa da misericórdia de Deus. Se nós temos alguma coisa nessa vida, é porque o Senhor é bom, é porque o Senhor é misericordioso, é porque o Senhor, ele honra, ele cumpre a palavra dele, gente. É um perigo o ser humano achar que tudo que ele tem é mérito dele, que foi ele que conquistou, que foi ele que conseguiu, que foi pela força dele e não pelo braço forte do Senhor que nos deu a vitória. É um grande erro. Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que nós temos que ser o menor. Não, o que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho foi Deus que fez, foi Deus que me deu graça, foi Deus que me sustentou nas batalhas, é Deus que me renova, é Deus, sempre é Deus, gente. Nunca temos que dizer: fui eu que fiz, fui eu que comprei. Então ele diz aqui: porque eu sou o teu Deus e te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos, olha só, serão todos os que se irritarem contra ti. Os que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. É tremenda essa palavra, né?
tornar-se-ão a nada, e os que contenderem contigo perecerão. É muito forte, né? O que Deus fala para o povo dele. Aqueles que fazem contenda com o povo de Deus. Aqueles que fazem contenda com os amigos e amigas de Deus. Olha o que vai acontecer. Vão perecer. Por isso que eu digo, a gente não precisa fazer nada, gente. Você não tem que abrir tua boca desejando mal para ninguém. Deus é justo. Ele vê todas as coisas e ele vem com a justiça dele. Deus é muito justo, gente. Não vai ficar ninguém impune. Louvado seja Deus engrandecido. E ele tá. Olha o que ele fala. Buscá-los-ás, mas não acharás. Os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. O Senhor segura pela tua mão. Vamos sair daqui com esse entendimento que o Senhor está nos sustentando, que o Senhor está nos segurando. Louvado seja Deus, o Senhor segura pela nossa mão. E ele diz aqui, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Oh, maravilha, né? O que nós precisamos? De ajuda. Se nós oramos, é porque nós precisamos de ajuda. E estamos entendendo e recebendo essa palavra na nossa vida? Buscá-los, mas não os achará, e os que pelejaram contra ti tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada, e os que guerrearem contigo. E ele fala, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Você não está sozinho nessa peleja, nessa guerra, nessa dificuldade. O Senhor está te sustentando. Temas, ó bichinho de Jacó. Olha como é que ele fala. Ele fala com carinho. Olha como é que Deus fala conosco. A gente está aqui, Senhor, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós estamos aqui falando para Deus, nós não somos merecedores. E o Senhor vem, Ele fala com tanto carinho. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. O Senhor fala, louvado, com carinho conosco. Tem momento que Ele nos corrige. Mas tem momento, ele sabe quando você está precisando de uma palavra de carinho, com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de amor. Ele nos corrige, mas ele não deixa, louvado seja Deus, a gente morrer na correção. Pelo contrário, ele passa o bálsamo, ele te cura, ele te levanta. Louvado seja Deus, ele te renova. Louvado seja Deus agradecido, ele é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E ele diz, não temas, ó bichinho de Jacó. Não temas. Obrigado, Senhor. Povozinho de Israel, eu te ajudo. Dá para você sair daqui com essa palavra. Deus dizendo para você, Deus dizendo para mim, eu te ajudo. Olha só. Diz o Senhor, e é o teu Redentor. É o Senhor de Israel. É o Senhor dos gentios, é o Senhor dos filhos das sementes de Abraão, é o Senhor daquele que entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E eis que te preparei, olha aqui, um trilho novo. Tem história nova vindo para você. Ei, a nossa vida ainda não acabou, nós ainda estamos aqui. E tem um caminho novo, tem uma história nova, tem uma página nova escrita de Deus para você. Tem uma página nova escrita de Deus para mim. Tem uma página nova escrita para a nossa família. Olha que maravilhoso, né? Eis que te preparei. Já está preparado, hein? Ele não vai preparar. Já está preparado. Presta atenção, já está preparado. Eu creio, Jesus. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, e os montes trilharás e moerás, e os outreiros tornarás como fanelho.
Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor. Olha o que Deus está falando. Ele está dizendo aqui, oh maravilha, Jesus. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor. Louvado seja Deus, tu te alegrarás no Senhor. Nós vamos nos alegrar em Deus. Choramos, choramos, mas tem alegria para o povo de Deus. Tem alegria para você e te gloriarás no Santo de Israel. Nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos falar, o nosso Deus nos alegrou. Eu chorei, mas ele me alegrou. Louvado seja Deus. E os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Olha o que Deus está falando para você e para mim, que Ele não te desamparará. Às vezes você fica seco, não é assim? Às vezes você chora, chora que não tem mais nem lágrima, tá seco. Às vezes você fica desesperado, mas o Senhor Ele está dizendo, ei, eu não te desampararei. Eu não te desampararei. Nós não recebemos as bênçãos porque somos perfeitos, gente. Somos falhos, somos pecadores, somos carne, somos pó, somos cinza. Mas nós recebemos as bênçãos porque nós cremos na palavra de Deus. E se você crer na palavra de Deus, sua mãe vai ser curada, Bernardo. Isso é mérito nosso. Não, a minha mãe vai ser curada porque eu sou perfeito, porque eu sirvo a Deus, porque não, é porque eu não. Nós recebemos as bênçãos porque Ele quer nos abençoar. Nós recebemos a bênção porque nós cremos nele, na força do seu poder, na força da sua palavra. Louvado seja Deus e agradecido. E aqui vamos encerrar aqui. Abrirei rios em lugares altos e frontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques. Estão vivendo deserto? Eu estou vivendo deserto. O mundo é um deserto. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não é isso que Jesus disse? Jesus disse que ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. Eu não sou desse mundo. Então nós vivemos deserto. Mas o Senhor está dizendo aqui que ele vai abrir rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas. Aonde tem água tem prosperidade, meu querido. Aonde tem água tem manancial, aonde tem água tem refrigério, aonde tem água tem renovo. A palavra de Deus é água viva. Então você quer renovo para a tua vida? Toma um banho de palavra de Deus. Quando a gente está cansado, o que a gente faz? A gente vai tomar um banho, né? Você chega do teu trabalho, toma um banho gostoso, aí você é renovado. Não é renovado? Quando pensa que não, você já está até fazendo outro trabalho na tua casa. Toma um banho da palavra de Deus que você vai ser renovado. Esse cansaço vai sair, essa fadiga vai sair, essa tristeza vai sair, esse desânimo vai sair. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz aqui, e a terra seca em mananciais. Estão te chamando aí de terra seca? O Senhor veio aqui com essa palavra e dizer que essa terra seca aí vai ser mananciais, vai dar florescer. Tem semente, onde tem palavra, tem fruto. Louvado seja Deus, engrandecido. A palavra de Deus é semente, ela está no teu coração. E essa semente, ela não vai crescer, não. Ela está crescendo. Ela está crescendo no teu coração e vai dar fruto. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos e aprendemos, recebemos a palavra do Senhor. E olha aqui, por que ele vai fazer isso? Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. E o Santo de Israel o criou. Deus é maravilhoso, né, gente? Você vai sair daqui sabendo que é Deus que vai fazer. É por isso, gente, louvado seja Deus, que
eu aprendi, né? Não é eu, não, eu tenho condições de chegar lá e comprar tudo para mim. Não tenho essas condições. Mas é aí que o nome do Senhor é glorificado. Quando nós não temos, Ele pega e mostra que é Ele que faz. Minha filha, é eu que, é eu que vou vir com a providência, é eu que vou te sustentar. Não é nunca, não é nós, gente. A gente tem que tirar esse eu. Não é a nossa força. Louvado seja Deus, mas é a força do Senhor. É a mão do Senhor que nos sustenta. Dependente de Deus. Porque tem filhos que são dependentes do pai. Papai me dá isso, mamãe me dá isso. Se tu ensinar teu filho a pedir de Deus, ele vai ser dependente de Deus. Louvado seja Deus, mas se tu ensinar o teu filho a ser dependente de você, ele vai ser uma pessoa sempre dependente de você. E às vezes tu vai ficar aí em dificuldade, porque você já está sem força. Lembra lá do início? Não é pela nossa força, pela força de Deus. Nós não somos super mulher, super mãe, super pai, não somos. Você enfraquece, você cansa. Você cansa, teu corpo cansa. Mas aí tu tá querendo carregar tua família como um peso na tua vida? Louvado seja Deus engrandecido. Tu fica doente, a Bíblia diz que a tendência é a fadiga por causa dos anos que vai cansando, perdendo a força do corpo. Louvado seja Deus engrandecido. Essa foi a palavra, gente. Nós vamos dizer: o braço do Senhor nos ajudou. A mão do Senhor nos ajudou. Como é que tu conseguiu? Porque foi Deus que me deu. Porque foi Deus que salvou. Foi Deus que libertou meu filho. Foi Deus que curou. Foi Deus que fez a vontade dele. Foi Deus a qual eu creio que me deu a vitória. Amém, Gleice? Louvado seja Deus. Essa foi a palavra. Que Deus abençoe o dia de vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, de mim, e nos dê a paz. Que a paz de Cristo esteja no nosso coração. Amém? Fique com Deus, gente.